Oi pessoal, eu queria aproveitar que eu ainda lembro um pouco das coisas da viagem e fazer um vídeo sobre algumas curiosidades e algumas coisas e alguns pensamentos, sei lá. Eu queria começar falando que, bem, é muito legal, acho que todo mundo que tiver oportunidade deveria ir para a Europa, porque eu sei que nós temos histórias completamente diferentes, mas o jeito que eles vivem, pra mim, é o jeito que a gente tem que viver. Eles têm a oportunidade de fazer tudo sem se preocupar com a violência. Eu tenho um problema muito grande com relação à violência no nosso país. Tenho um pânico de violência urbana, é a principal razão de eu ter me mudado de uma cidade grande para uma cidade pequena. E eu não pretendo voltar para uma cidade grande no Brasil, porque realmente eu não consigo achar que tem como viver plenamente sem tu poder realmente sair na rua com tranquilidade, pegar teu telefone na mão com tranquilidade, sentar num parque e ver o céu com tranquilidade. Isso pra mim não tem preço, realmente não vale a pena esse risco. Pra mim, do jeito que a gente vive numa cidade grande, não é viver plenamente. Foi uma coisa que eu fiquei apaixonada lá a primeira vez, né, que... bem, isso era assim nos Estados Unidos, mesmo em Nova York eu me sentia totalmente segura de andar para um lado e para o outro. Tá, nem em todos os lugares, mas bastante. Em Sydney, nossa, na Austrália era perfeito, foi a primeira vez que eu passei mais tempo, assim, depois de já ter uma consciência maior da violência, que eu passei numa cidade grande e era incrível, chegava, eu tava andar com o laptop embaixo do braço, era muito tranquilo, nada nunca acontecia. Isso é uma coisa que eu sinto muita diferença e é a primeira coisa que eu noto quando eu saio do país. E em Munique eu tenho um amigo que mora lá, então umas 2 vezes a gente saiu pra, sei lá, tomar cerveja e eu voltava pra casa sozinha, à meia-noite, de metrô primeiro, os metrôs são 24 horas lá e são perfeitos. E passa, sei lá, de 5 em 5 minutos mesmo de noite, nunca esperei mais que 5 minutos por um metrô. E depois eu pegava um ônibus, e também na parada de ônibus dizia os horários que o ônibus ia passar. Então, assim, o primeiro dia que eu tava sozinha, deixei meus pais em casa e voltei à meia-noite, eu me senti tão livre, assim, eu tive vontade de chorar, que era meia-noite e eu não tinha medo nenhum de estar na rua. E ainda eu tinha que descer do ônibus e ir a pé até em casa, que eram, sei lá, 2 quadras no máximo, e não tinha ninguém na rua. E eu pensava, meu Deus, eu não tô com medo nenhum. Isso é tão diferente do Brasil. Até aqui, assim, a minha cidade é pequena e eu acho super segura, pelo menos. Eu me sinto super bem aqui também, mas lá era demais, porque eu tava em Munique, é um lugar grande, e é uma cidade grande e ninguém ia me roubar. Tem mendigo, sim, tem catador, sim, mas eles não vêm pra cima de ti. A única vez que alguém veio pra cima de mim, assim, foi em Bruxelas, que o cara queria conversar. E o pior, que eu acho que ele queria conversar sobre a vida e política. Então eu me fiz de louca, fingia que não falava nenhuma língua, porque eu não tava afim de conversar. Então é muito diferente. Em Berlim também eu senti isso, na Áustria também, bem, em todos os lugares. Mas em Berlim foi demais, assim, porque é a capital do país. E eu posso sair a pé à meia-noite e nada vai acontecer, sabe? Eu não... É demais, é lindo demais isso pra mim. Então, o modelo europeu, principalmente o social-democrata da Alemanha, funciona de uma maneira incrível. Então, enfim, eu acho que aquele seria um modelo a ser seguido, embora nossa história seja diferente, nós teríamos que encontrar uma maneira de que desse certo. Mas, enfim, então, coisas curiosas que eu achei, assim. O papel higiênico, e isso é em vários lugares do mundo, né? Não se põe papel higiênico no lixo, se põe no vaso e puxa a descarga. E isso é uma coisa que é assim nos Estados Unidos, é assim na Austrália, é assim na Argentina, é assim na Europa. E eu fiquei pensando, por que raios a gente não faz a mesma coisa? E daí eu fui pesquisar e eu vi que se a cidade tem tratamento de esgoto, é interessante que o papel seja jogado no vaso. O impacto ambiental é menor, mas claro, tem que ser um papel de boa qualidade.
E também o encanamento tem que ser de boa qualidade. Então, considerando as experiências que eu tenho com encanamento nos meus diversos apartamentos e casas, eu acho que é por isso que a gente não joga papel no vaso. Mas é muito melhor, porque não fede, daí não tem cheiro, não tem nada. E é interessante que nos lugares turísticos que a gente vai, quando tem um grupo de brasileiros, tu pode ir no banheiro, pode ter certeza que vai ter papel no lixo. E é só quando tem. Então, isso em todos os países que eu fui, assim. Então, isso é muito interessante. Outra coisa que tu vê o nível, assim, da organização, em Munique, se tu estiver dirigindo bêbado, mas não só o carro, se tu estiver andando de bicicleta bêbado, tu pode perder a tua carteira de motorista. Então, poxa, é uma coisa bem interessante, assim, porque afinal tu pode causar também um acidente estando bêbado de bicicleta. Outra coisa legal lá as pessoas raramente atravessam a rua sem ser numa faixa e sendo na faixa sem ser com o sinal do pedestre aberto para elas. Ou seja, pode estar passando nenhum carro, se o sinal de pedestre está vermelho, tu fica parado esperando o sinal abrir. Isso eu achei genial, é uma coisa que eu sempre defendo, porque as pessoas ficam lá apertando aquele botão, daí para de passar carro e elas passam correndo, e daí o motorista tem que ficar esperando a sinaleira fechada para ninguém. Então, se o carro é obrigado a parar na sinaleira, eu acho que o pedestre também deveria ser. E tu ganha multa se tu atravessar sem, pelo menos em Munique, se tu atravessar sem, com o sinal fechado pra ti, ou fora da faixa, tu ganha multa, né? Então é bem interessante. O horário do transporte, né, e a condição do transporte, 24 horas em Munique e em Berlim também. Na Áustria não era 24 horas, mas no sábado e na sexta sim, né, que é quando se precisa. E o que é interessante é que é muito bom o transporte. E como tudo é seguro, eu, por exemplo, olhava, tinha umas crianças no metrô, assim, e na Áustria a gente voltou depois da meia-noite pra casa, pro hotel, e tinha, tipo, a galera indo pra balada de metrô, e, sabe, 16, 17 anos. E eu super deixaria meus filhos irem pra balada de metrô lá. Aqui, levando eles, eu acho que eu já teria problema, então isso é muito interessante. Isso falando mais especificamente da Alemanha, mas eu não vi muita diferença da Áustria, da Holanda e da Bélgica também, com relação ao povo da Europa. Eles são individualistas, mas eles não são egoístas. Por exemplo, eles fazem as coisas pensando no total. Quando eles não fazem as coisas pensando no total, dá pra notar que é individualismo, não é má fé. Tipo, eles não colocam o carro atravessado porque eles não ligam pro cara do lado. E porque azar o teu, e se tu não conseguir caber, né, fazer caber teu carro ali, azar o teu, vai botar mais longe. Não, dá pra ver que eles fazem assim sem estar pensando, sabe? Tipo, largou o carro aqui e não notou que pegou a vaga do outro. Isso eu achei interessante. Dá pra sentir nas coisas, no jeito deles, que eles pensam no próximo, mas que às vezes eles esquecem. Então, eles são muito na deles, mas se tu falar com eles, eles te ajudam horrores. Eles são na deles, mas eles são educados. Eles vão te dar oi ao entrar no elevador, ao entrar no prédio. Sabe aquela coisa que a gente tem aqui de vizinho nem se olhar? Não existe. Isso também nos Estados Unidos eu notei. Toda vez que vai entrar um lugar e tem alguém e as pessoas te olham, dá um bom dia. Então, isso é educação, é respeito. É tu olhar pra pessoa e notar que ela é uma pessoa e então falar bom dia e etc. Então, isso eu notei muito lá. A organização é uma organização em prol do coletivo, em prol da coletividade. Mas tu não perde o direito individual, assim. Eu tenho que fazer isso para o bem de todos, mas eu também tenho liberdade de fazer outras coisas. Então, é meio diferente daqui. Eu tenho a impressão que a gente no Brasil quer liberdade de qualquer jeito a qualquer preço. Então, independente se isso vai afetar a outra pessoa. Lá, eles pensam muito na outra pessoa. Eles levam muito a sério, eu acho, aquela questão de faça com os outros aquilo que quer que façam para ti.
né? Então trate-os como gostaria de ser tratado, e é uma coisa que a gente não tem mais no Brasil, eu acho. O que eu noto é que as pessoas reclamam de uma coisa, mas fazem a mesma coisa com os outros. Então eu achei bem interessante. A cultura é realmente a chave, né? Do jeito que as coisas acontecem. Ah, não tem gordo, cara. Tipo, em todos os países, né? Todo o tempo que eu fiquei lá, eu acho que eu vi cinco mulheres gordas, assim, como eu, do meu tamanho. E não sei, não existe. E as pessoas não são nem meio termo, assim. Algumas são um pouquinho mais gordinhas, mas todo mundo é magro. Praticamente eu não vi gente gostosa. É gente magra mesmo. E pouquíssimos gordos. Homens, eu esperava bastante homem gordo, afinal é cerveja e tal. Não, também não vi. E até foi bem interessante, assim, que eles me olhavam bastante. Tipo, nossa, uma pessoa tão gorda aqui. Então, deve ser bem sofrido ser gordo na Alemanha. Embora dê pra fazer compras de roupa, etc. Então, não sei. Uma coisa bem legal que eu sofri na pele é que eu já ouvi falar tantas vezes do humor alemão, que alemão não tem humor, né? Eu uma vez assisti um seriado que tirava muito sarro das piadas alemãs, porque não tinha como entender. E assim, na maioria dos lugares que eu fui falava inglês também, tinha informações em inglês, em turismo, mas quando eu fui para a cidade do castelo, no qual o Disney se inspirou para fazer o Castelo da Cinderela, eu fui numa estação de esqui que no verão, naquela época que eu tava ali, né, outono, vira um lugar para fazer trekking e coisas assim, tipo trilha. Então tinha que pegar um bondinho, tipo o bondinho do Pão de Açúcar, para ir até o topo da montanha, e não tinha nenhuma informação em inglês. Então eu cheguei, perguntei pro senhor, o senhor fala inglês? Ele sim. E eu, tá, eu queria ir até o topo da montanha com esse bondinho, é tranquilo? Tem como ir? Aí ele me disse, não, eu não quero o teu dinheiro, vai embora. E eu fiquei parada olhando pra ele assim, tipo, oi? E daí ele fez, haha, sim, é 19 euros por pessoa, ida e volta. Aí eu fiquei assim, gente, isso foi sarcasmo, isso foi uma piada, uau. Sabe, ele nem falou daquele jeito que a gente falaria aqui, assim, tipo, ah, não, vai embora que a gente não quer o teu dinheiro. Não, ele falou sério, vai embora, a gente não quer o teu dinheiro. E eu fiquei... Então, realmente, sabe, acho que ele era um senhor, né, mas eu noto que até o meu amigo, assim, né, que é de lá, eles não têm um bom senso de humor mesmo, faz umas piadinhas engraçadas. Deixa eu ver. Outra coisa que eu achei interessante, que eu notei o meu amigo fazendo, e depois eu assisti o filme Bastardos Inglórios e vi que é realidade, é que na Alemanha eles não fazem assim, tipo, 1, 2, 3. Não, é 1, 2 e 3. Então eu achei interessante que quando meu amigo, a gente tava num bar, e daí ele pediu, porque né, ele falava o tempo inteiro, então era interessante, às vezes ele virava pra mim e falava alemão, e virava pra pessoa alemã e falava inglês. Isso me aconteceu já na vida também, chega uma hora que tu te confunde. Aí ele pediu, falou com a moça, e eu vi ele fazendo assim, né, tipo assim, mas eu entendi ele falar, vai, Bia. E eu perguntei, tu não vai beber? E ele disse, vou sim, vai. E fez assim. E daí eu, tipo, ah, tá, 2, né? Tipo, 2. E daí assistindo o filme Bastardos Inglórios, eu vi que realmente isso é verdade. Então eu achei, sabe, umas coisas mínimas que a gente não pensa. Algumas coisas bizarras, assim, que eu achei, cachorros em todos os lugares. Primeiro que os cachorros não latem, né? Então, tudo bem. Mas cachorro entra em qualquer lugar. Eu andei de metrô com cachorro, eu andei no bondinho pra ir pra montanha com cachorro. E eu andei de metrô com um cachorro gigante. Se alguém assiste Game of Thrones, sabe o Ghost, que é o direwolf do Jon Snow? Era igual. Eu fiquei assim, que cachorro lindo. Ele era gigante.
Ele não tinha aquela cara de lobo, mas era um meio termo. Ele era lindo, bem quietinho no metrô. Tipo, ele ocupava todo o espaço de um banco, né, deitado no chão, mas meu Deus, coisa mais amada. Então o cachorro tá por todos os lugares. Mas eles também não fazem escândalo nem nada. Outra coisa interessante é o fato as crianças são muito calmas e muito quietas. Eles tratam as crianças como adultos. Então as crianças não fazem chilique, elas não dão ataque. É um amor, é um amor. Eu vi várias crianças todas bem comportadas e eles fazem muito exercício, assim, tipo, muita trilha. Tava lotado o dia que a gente foi na montanha e com criança aqui naqueles canguru que a gente chama, né, de botar a criança e vai, e as criancinhas de 2 anos que caminhavam meio arrastada. Gente, incrível, incrível. E eu acompanhei, assim, umas conversas de mães com os filhos e dava pra ver que a mãe trata a criança de 2 anos como um adulto, assim. Então isso é uma coisa que eu acho bem interessante, assim, sempre acho importante que se trate as crianças como uma pessoa e não como um cachorro, como às vezes se faz, né? Arrasta para um lado, arrasta para o outro, manda ficar quieto. Então, poxa, isso realmente faz diferença, eu acho, em como a criança cresce e no resultado final, como ser humano. Os horários dos estabelecimentos são diferentes, porque eu entendo em cidades pequenas as coisas fecharem cedo, mas em cidades grandes como Berlim, as coisas também fechavam cedo. Então é um pouco estranho, mas eu entendo, né? Outra coisa, assim, a cidade de Amsterdã. A cidade de Amsterdã é linda demais, mas eu achei uma bagunça comparada à Alemanha e à Áustria, assim, uma bagunça, porque eu fui pra lá antes de ir pra Bruxelas. Gente, o que são aquelas bicicletas? É lindo as bicicletas, sim, só que as bicicletas não respeitam o pedestre. O pedestre não tem vez em Amsterdã. Existem não só as bicicletas, como aquelas, ai meu Deus, Honda Bis da vida, né, as Vespas, scooters. E é assim, se o cara da scooter tá usando capacete, ele tem que andar na rua. Mas se ele não tá usando, ele pode andar na ciclovia. E na ciclovia, ele anda a 60 por hora, tocando a buzina pro pessoal sair pro lado. E, gente, é real, assim, e várias vezes eu me sentia sem ter pra onde ir, porque era bicicleta por todos os lados. Eles não te dão preferência. Eles nem sempre seguem as regras de trânsito. É mais ou menos assim, quando é bom eles seguem, quando não é, eles não seguem. Eu vi tipo, bicicletas batendo, coisas assim, e principalmente em lugares que tinha carro e bicicleta. Aí dava uma loucura, assim. A gente chegou a sentar numa esquina e gravar, porque era muito estranho, muito doido, incrível como não dava mais acidentes. E daí eu vi, assim, um outro lado da questão da bicicleta. É que também não dá pra tu ter horrores de bicicleta e ter zilhões de bicicletas sem ter uma educação no trânsito para bicicletas também. Porque, afinal de contas, vai ser atropelado por uma bicicleta, não é fácil, né? Não vai sair inteirão. E lá eu notei, assim, que, bem, o maior crime de Amsterdã é o roubo de bicicletas. Isso é interessante. E as bicicletas são tripodre, podrona, porque eles amontoam tudo, não tem mais onde pôr as bicicletas. Então eles amontoam as bicicletas uma em cima da outra, quando vai tirar dele, cai a dos outros, eles não ligam, eles não juntam, eles levantam e vão embora. É tipo, estando a minha, ok, o resto é que se dane. Então isso eu achei muito estranho. E também Amsterdã fede um pouco, primeiro que fede a maconha, né? Gente, não tem... tu não enxerga jovens que não estejam fumando maconha. Todos os jovens estão. Se não tá, é turista. E também a urina também, porque eles têm umas coisas estranhas, tipo uns mictórios estranhos, que é meio aberto no meio do nada, e daí o xixi escorre, e daí fede. Eu não sei, eu não... É bonitinha a cidade e tal, é muito interessante a questão da arquitetura, mas eu não moraria lá. E eu acho que eu não passaria muitos dias lá, não. Mas é legal pra ver, claro. É isso. Tá na hora de eu ir. Beijo. Até a próxima.